Boa noite, boa noite a todos. Estou iniciando essa live de perguntas e respostas. Só vou verificar agora se nós estamos ao vivo no YouTube. Estamos. Vou aguardar um pouquinho que tem mais algumas pessoas que estão chegando para nossa live, tanto no Insta quanto no YouTube. Vou começar essa live. Recapitulando, eu transmito as minhas lives simultaneamente para o Instagram e para o YouTube. Quem está me assistindo pelo YouTube tem a possibilidade de visualizar que daqui a pouco eu vou compartilhar uma ferramenta onde eu vou escrevendo as coisas que eu vou falando, os principais tópicos. No Instagram eu não consigo fazer isso. Então se você estiver no Instagram e quiser ir lá me assistir no YouTube, é só procurar lá minha transmissão ao vivo que você vai encontrar lá no meu canal. Daqui a pouco eu vou colocar o link aí nos comentários também. Beleza, gente? Então vamos lá. Eu fiz algumas perguntas pelo direct do meu Instagram para algumas pessoas recente, para alguns seguidores recentes, perguntando para eles sobre o que eles gostariam que eu falasse nas minhas lives, né? E eu peguei duas perguntas que me fizeram, onde eu encontrei que elas tinham bastante sinergia para a gente discutir hoje, para a gente conversar e eu explicar para vocês. A primeira pergunta foi da Luísa Correia. Ela me mandou por direct e ela diz o seguinte: falou, olá Rodrigo, eu gostaria de saber mais sobre relacionamento interpessoal no trabalho. Como posso me relacionar com pessoas que não tenham afinidade? Agradeço desde já a Luísa. Então vamos lá. O que quer dizer? Primeiro de tudo, eu tive que partir de um princípio. Por quê? Pessoas que eu não. Relacionamento interpessoal no trabalho, ok, a gente sempre tem, a gente lida com todo mundo. Agora, pessoas que eu não tenho muito afinidade. Quando a gente fala em afinidade, a gente entende pessoas que são muito parecidas com nós, ou que têm uma similaridade com a gente. Nesse caso específico, algumas pessoas utilizam similaridade também com pessoas que nós não conhecemos, pessoas que eu desconheço, que eu não tenho muita amizade. Então são dois caminhos muito parecidos, porque você consegue abordar da mesma forma, mas é claro, se o significado dessa afinidade fosse alguém simplesmente que você não conhece, né, você teria até mais chance de você se conectar com ela. Mas se é alguém que você não tem tanta afinidade, que realmente você não é parecido com ela, você precisa entender como ela funciona, tá? Então vamos lá. Quando você fala então de afinidade, pessoa que eu não tenho contato ou que não tem similaridade comigo, que não tem nada a ver comigo, sabe? Ah, a pessoa é muito extrovertida, eu sou muito fechado, ou vice-versa, tá? E nesse tipo de situação, o que pode atrapalhar o meu relacionamento com esse tipo de pessoa? Pessoa que eu não conheço ou que eu não tenho afinidade, que não é similar comigo. Algumas coisas podem atrapalhar, tá? Por exemplo, vergonha. Às vezes eu tenho muita vergonha de me colocar, de dar cara a tapa para ir lá e falar com aquela pessoa, puxar assunto, ou simplesmente porque eu não tenho nenhum, eu não tenho assunto. Às vezes eu nem tenho vergonha, mas eu não tenho assunto para ir lá conversar com ela. E para você entender como você se relaciona com esse tipo de pessoa, na verdade qualquer tipo de pessoa sempre vai partir do mesmo princípio, que é o foco no outro. Tá? É você prestar atenção naquela pessoa. Justamente porque você não conhece ela ou porque você não tem afinidade, ela não é parecida com você, ela não tem semelhança, mesmos gostos, os mesmos tipos de. O mesmo jeito. Justamente por isso que você precisa prestar atenção no outro. Tá? Agora aqui deixa eu começar a compartilhar minha tela com vocês. Opa, como é que eu. Que eu vou começar a colocar aqui algumas coisas que eu vou começar a escrever. Então vamos lá. Vou colocar a pergunta aqui, certo? Tá pequenininho, vou aumentar a letra. Normalmente 18 fica bom. Então vamos lá.
a ideia de você se relacionar com alguém que você não tem afinidade é sempre você prestar atenção nela, você ter o foco nela. A Luísa, que acabou de entrar, foi ela quem fez a pergunta. Então vamos lá. Como é que eu me relaciono com alguém que eu não conheço, que eu não tenho afinidade? Eu sempre mantenho o foco nela. Eu presto atenção nela, vejo como ela funciona, vejo quais são os assuntos, os melhores assuntos dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Por quê? Porque toda comunicação, ela se baseia sempre no outro, né? A gente tem sempre uma tendência de manter o foco na gente. Quando eu vou falar com outro, eu fico tão preocupado comigo, no que eu vou falar, como é que a pessoa, o que a pessoa vai achar de mim, que eu acabo esquecendo de focar justamente no meu interlocutor, na pessoa que eu quero conversar, na pessoa que eu quero ter um relacionamento. Então eu justamente esqueço da outra pessoa. E aí o que eu faço para melhorar isso? Primeiro de tudo, analisar ela. Tá? Se ela é diferente de você, ou se você não conhece ela, o que ela gosta? Como é que ela funciona? Quais são os assuntos que ela gosta? Porque é saudável você prestar atenção no outro para você desenvolver esse relacionamento. É a mesma coisa que puxar conversa, sabe? Uma coisa simples que acontece, quando você vai numa balada, por exemplo, a pessoa puxa assunto com você, prestando atenção no que você está fazendo ali naquele momento. É uma coisa muito pequena, muito rápida até mesmo, porque o espaço de tempo é muito curto, muito rápido numa balada, então é uma coisa muito, né, ou num barzinho que seja. No trabalho, no relacionamento interpessoal do trabalho profissional, você tem muito tempo. Então você sabe como aquela pessoa é, você consegue perceber como aquela pessoa funciona, quais são os assuntos que ela gosta. Outro ponto que é interessante, alguém que você não tem afinidade ou que você não conhece, é isso aqui, ó. Eu estou colocando aqui para quem está me acompanhando no Instagram, só para relembrar, eu transmito essa live no Instagram e no YouTube. E no YouTube eu tenho como compartilhar algumas anotações que eu faço. Tá? Então, primeiro ponto, analisar quais os assuntos são importantes para ela, quais assuntos ela tem interesse. Tá? Segundo, como é a forma que elas falam? Como é que é o jeito dessa pessoa que você não tem afinidade? Ou que você não tem relacionamento? Ela fala, como é que é a voz dela? Como é que é? Ela usa gírias, usa termos, ela usa o corpo, como é que ela utiliza o corpo para falar? Eu vou explicar os tópicos, depois eu vou entrar em detalhe como que isso funciona, esse mecanismo, tá? O que mais que a gente pode, que você precisa prestar atenção e vai te ajudar com esse tipo de relacionamento? Quais são os pontos de vistas e as ideias dela? Justamente porque você não conhece ela, justamente porque você não tem afinidade, é que você precisa passar a entender algum ponto de vista, como ela funciona, o que ela acredita, o que ela não acredita, quais são as crenças dela, o que é importante, o que não é, como ela fala, como ela não fala. E por que eu estou falando tudo isso? Por que é tão complicado eu aliás, por que eu tenho que prestar atenção no outro se eu não conheço ele? Porque a gente sempre procura similaridade. Quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente sempre se relaciona com quem a gente tem similaridade. Daí vem a palavra afinidade, com quem eu tenho afinidade. Então, quando você presta atenção no outro, você tem muito mais chance de você se espelhar nele, você começar a falar a mesma linguagem, a mesma vibração, da mesma maneira que ele. Não significa aqui que você vai imitar ou copiar ela, tá? Significa que você vai, primeiro de tudo, entender como é que funciona a cabeça, como é que ela se comunica, e depois os pontos de vista dela, tá? Outro ponto extremamente importante, quando eu falo de ideias e pontos de vistas, você não precisa concordar com os pontos de vista dela, você não precisa aceitar, você precisa entender, compreender e saber como ela funciona. Ponto. Por quê? Outro elo muito forte que você consegue estabelecer com alguém muito rapidamente é a pessoa ser respeitada e ser compreendida, ouvida. E quando você, só pelo fato de você às vezes compreender uma ideia dela, compreender de verdade, tá? Um ponto de vista, você já tem muita vantagem nesse relacionamento para começar a desenvolver um relacionamento duradouro, que seja efetivo para você, que seja benéfico para todos, né? Então sim, as pessoas querem ser respeitadas, principalmente suas ideias e pontos de vista.
tá? Tudo isso que eu estou falando, a gente resume em uma técnica, uma ferramenta, que é o que a gente chama de rapport, tá? E o que é esse rapport? Rapport é justamente você entrar em sintonia com alguém, tá? Como eu disse, não é por isso que, sabe, quando você na juventude, né? Pensa que eu sou muito velho. Mas quando a gente é adolescente, quando a gente era adolescente, a gente, sabe, tipo aquelas pessoas que você conversou 10 minutinhos e foi, nossa, meu, a conversa desenrola tanto. Por que isso acontece? Porque existia uma similaridade nas ideias, no jeito de falar, do jeito de pensar. Ah, com adolescente é mais comum. Mas não quer dizer que com adulto isso não funcione. Funciona. Você às vezes conhece alguém hoje, você, nossa, bateu o santo. Bateu o santo. Ah, eu senti que aquela pessoa realmente me entende, me ouve, ela me compreende. Tá na cara que ela gosta de mim, ou que eu gosto dela. Por quê? Justamente por causa da similaridade, por causa do rapport. É o rapport que a gente chama instantâneo, o rapport natural. Porque vocês normalmente, acima das ideias, vocês têm o mesmo jeito de falar, a mesma entonação, às vezes são muito expressivos, tá? Eu não tô falando daquelas amizades de nascença, tá? De nascença, aquelas amizades de infância que a gente cresce junto, que às vezes um é muito diferente do outro. Tô falando quando você conhece alguém e bate o santo. É. Então isso é o princípio geral do rapport, tá? E como é que funciona esse mecanismo do rapport? Isso aqui não é só uma técnica cognitiva, algo que passa pelo seu filtro, pelo seu racional, que você vai lá e copia. Isso já está explicado pela neurociência através dos neurônios espelhos, tá? Que o rapport também ele é muito similar, ele é muito traduzido também como empatia. Empatia. E esse mecanismo acontece através dos neurônios espelhos, tá? Que não é só um processo lógico, é um processo físico e fisiológico também, tá? Outro exemplo que é muito fácil de vocês entenderem essa questão do neurônio espelho, que ela já nasce com a gente, já está dentro da cabeça, que não é só um negócio racional, tudo isso que eu estou falando, é criança. Se você olhar uma criança que quer se enturmar, quer brincar, o que, que ela faz? Ela simplesmente vai lá e começa a copiar o outro e o outro chama ela para brincar. Isso aconteceu outro dia com a minha filha, eu tava no shopping, outro dia não, faz um tempinho já, mas foi muito característico. A gente tava andando, ela tava solta, minha filha de 2 anos, e ela viu umas criancinhas brincando, e as crianças estavam fazendo sei lá, uma roda, elas estavam rodando uma atrás da outra, batendo o pé e batendo a mão. Algo assim. O que minha filha fez? Ela viu criança, ela queria se enturmar, ela simplesmente começou a copiar, né? É muito característico, principalmente nessa fase dos 2, 3 anos, que ela espelha muito, que é através do neurônio espelho. Elas aprendem, então elas vão lá e procuram similar para elas conseguir juntar. Então é um processo que já está intrínseco ao nosso sistema nervoso, tá? Porém, eu também consigo trazer isso para a consciência. Eu consigo trazer esse tipo de ferramenta que a gente já nasce já para a consciência. E como é que eu faço isso? Justamente seguindo essas premissas do rapport, né? Primeira delas, se você quer estabelecer esse relacionamento com alguém que você não tem afinidade, que você não conhece, primeiro de tudo é o respeito, tá? Você precisa criar um respeito e uma confiança, para que você tenha uma abertura favorável nesse relacionamento, uma abertura favorável para você, que aquela pessoa se abra para você. E você faz isso através do rapport, reconhecendo como ela age, reconhecendo como ela pensa, reconhecendo, tá? Primeiro de tudo, reconhecendo como ela age, como ela pensa e como ela se comunica. E aí, de que maneiras então eu consigo fazer rapport, tá? Rapport é muito mais do que imitar. Rapport é você igualar a vibração e a maneira com que vocês estão se relacionando, tá? Então vamos lá. Agora para dar uma didática de como isso funciona. Você consegue fazer rapport através do corpo, tá? Do corpo. Lembrando aqui que eu estou escrevendo na minha ferramenta aqui, que eu estou transmitindo para o YouTube, e lá o pessoal consegue enxergar tudo que eu vou escrevendo, todas as minhas anotações. Mas aqui quem está no Instagram também vai entender tudo que eu estou falando. Então eu consigo fazer o rapport através do meu corpo, tá? Como através do corpo? Através de, primeiro, expressões faciais. Por exemplo, lembra que eu falei? Se você quer desenvolver esse relacionamento com essa pessoa, você vai lá, olha, puxa, aquela pessoa lá, ela, sei lá, balança a cabeça. Então, eu numa conversa inicial com ela, eu tento entrar na mesma sintonia com ela.
A pessoa fala, eu falo muito mexendo as mãos, eu falo muito com a cabeça e com o meu corpo, eu utilizo muito ele. Tem gente que é mais fechada. Apesar de eu ser oriental, eu tenho um lado italiano, vamos falar assim. Ah, significa que você precisa fazer igualzinho a outra pessoa? Não, significa que se você é muito diferente dela, você precisa adequar um pouquinho. Lembra que eu tô falando de vibração? Imagina assim, ó. Eu sou uma pessoa que falo muito, mexendo muito as mãos, tá? Aqui em cima, nesse quesito. Se eu tô conversando com alguém que não mexe nada as mãos, tá aqui embaixo, o que eu faço? Eu não consigo ficar igual a essa pessoa. Então o que eu faço? Eu abaixo um pouquinho o meu jeito, vamos falar assim. Como se fosse uma intensidade do meu mexer as mãos. Eu mexo um pouquinho menos. Eu trabalho um pouquinho menos. Eu noto isso no outro e eu respeito isso no outro. Porque se eu tenho interesse em me conectar com o outro, eu faço isso pelo bem da relação que eu quero desenvolver. Então eu adequo a maneira com que eu vou expressando o meu corpo. As expressões faciais, a minha postura, né, os meus movimentos, os meus gestos. Então, através do meu corpo, eu consigo fazer rapport para me conectar, para eu espelhar aquela pessoa. Certo? Que maneira mais eu consigo fazer rapport, que a gente chama? Que maneira mais eu consigo me aproximar de alguém que eu não tenho afinidade, me conectar com ele? Através da voz. Tá? Como voz especificamente? Através da voz, justamente como a pessoa utiliza a voz para se comunicar. Eu falo rápido e alto. Se eu estou conversando, por exemplo, eu vou num cliente que ele fala muito baixo e muito devagar. O que eu faço? De novo, questão de intensidade. A pessoa fala muito baixo e devagar. Eu abaixo um pouquinho a minha voz. Eu não falo no mesmo tom, no mesmo volume que a pessoa, nem na mesma velocidade. Mas eu abaixo um pouco meu volume e eu falo um pouco mais devagar, para eu me conectar com ela. Lembra que eu falei? O processo é inconsciente. A pessoa vai me reconhecer. Isso não é consciente. Falar, não, aquele cara fala igual a mim, ele fala a mesma. Não, não é assim que funciona. É inconsciente. Lembra que eu falei dos neurônios espelhos? É assim que funciona. Assim que você reconhece alguém que tem similaridade com você. E aí, o que a gente chama de qualidades vocais. Tá? Eu falo de volume, de intensidade, de ritmo da voz. Tem gente que fala cantado. Eu trabalho com avaliação de empresas e eu preciso muitas vezes entrar em contato com empresas que eu preciso me relacionar muito rápido por um período muito curto, que eu preciso pegar informações de empresas, como se fosse pesquisa, eu faço pesquisa de mercado, certo? E aí, é muito, o que eu faço? Eu tenho, sei, devido à prática, eu tenho uma certa facilidade de me adequar à voz, o jeito de falar. E quando eu vou falar com alguém do sul, que eu percebo que a pessoa é muito enraizada, sabe aquela pessoa que fala cantada? Óbvio que eu não falo igual a pessoa, mas eu consigo impor na minha voz um pouco de cantado para me conectar com ela. E eu tenho muito efetividade. Porque é uma coisa muito difícil que eu faço essa pesquisa de mercado, porque eu dependo das empresas para me dar informação, e é uma coisa que é pesquisa. A pessoa não vai ganhar nada com isso. Mas eles me ajudam, justamente porque eu utilizo todas essas ferramentas que eu estou passando para vocês agora. Então, as qualidades vocais. Outra coisa também relacionada à voz são as palavras processuais. Que palavras que essa pessoa usa mais? Quando você percebe ela falando numa reunião, numa conversa, no café, que você ouve. Que palavras que ela usa mais? Ela usa muitas palavras que a gente chama no sentido de conotação visual. Olha, eu vejo isso aí para mim é uma pintura. Ou ela usa muito palavras do sentido auditivo. Ah, isso aí não cai bem pro meu ouvido. Isso aí não é música pro meu ouvido, não. Ou então, palavras de cunho sinestésicas, que é de sentido. Ah, eu não sinto muito bem aquela pessoa. Isso também ajuda. Isso é o que mais faz a diferença na comunicação. Você utilizar uma gama de preferência do canal processual daquela pessoa. Né? Então, pode ser palavra auditiva, palavra visual ou palavra sinestésica, dos sentidos. Tá? E o que mais a gente consegue criar rapport? Através do quê? Existe uma coisa bem bacana que são o que eu chamo de frases encantadoras. Tá? Frases encantadoras são frases que você atrai a pessoa para você. Você cria aquilo que eu falei que é o princípio básico do rapport, respeito através de uma frase. Por exemplo,
Importante você dizer isso. Eu estou vendo, eu estou sentindo, né? Lembra que eu falei de se a pessoa é muito visual, se a pessoa é muito sinestésica. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, estou vendo que você está assim. Eu acho importante você trazer isso. Isso é um exemplo de frase encantadora. Outro tipo, interessante a sua colocação. Outro tipo de exemplo de frase encantadora. Que bom que você comentou isso, que bom que você trouxe isso porque eu não lembrava, por exemplo. Ou então, inteligente a sua colocação. Parece um pouquinho clichê essas frases, parece uma coisa, nossa, que coisa banal. Mas se você conseguir usar isso sem desdém, sem, de novo, com profundo respeito e que seja do fundo do coração você usar esse tipo de frase, a pessoa se sente muito atraída, se sente respeitada, se sente ouvida. E aí a conexão ela vai ser muito mais fácil, muito mais rápida, inclusive. Lembra, não é difícil usar uma frase desse tipo. A gente tem, hoje em dia, hoje em dia não, já faz muitos anos, eu acho que não, a gente não dá muita importância para esse tipo de palavras ou de frases. Mas elas são muito respeitosas, todo mundo gosta de ouvir. Né? Por exemplo, se eu conversar aqui com você e falar, nossa, bacana, que realmente eu acho, essas perguntas que me fizeram, tanto a da Luísa quanto a da Scarlett, foram extremamente enriquecedoras para a gente poder discutir. E outros fazendo isso, eu tenho certeza, porque a minha intenção é criar uma relação. Uma intenção legítima e verdadeira. Assim como você quer colocar para aquela pessoa que você não conhece, que você não tem afinidade. Né? Porque é importante a gente conhecer e ter contato com todo mundo na empresa, não é verdade? A gente sabe disso, para a gente se desenvolver e crescer profissionalmente. Outro ponto, deixa eu colocar aqui as frases encantadoras na colinha que eu estou fazendo para o pessoal do YouTube. Para quem... Depois desse vídeo também eu vou deixar ele online, né? Eu vou deixar ele na página do YouTube, para quem quiser ir lá olhar, vai estar tudo lá. Tá? Por onde mais eu posso fazer esse rapport então para eu criar essa conexão com as pessoas que eu não tenho afinidade? Eu consigo através das ideias, tá? E aqui vale um grande parênteses, uma grande ressalva. Quando a gente fala acompanhar ideia, não significa você aceitar, você concordar ou você partir do princípio que você vai fazer o que a pessoa quer. Não, tá? Quando eu falo de você fazer rapport com uma ideia, é você reconhecer aquela ideia daquela pessoa e, se eventualmente um pedacinho de toda a ideia dela você concordar, que você fale isso para ela. É uma técnica muito bacana para você sair de enrascada, principalmente no ambiente profissional. Porque quando você está no trabalho, às vezes, eu trabalho com um cliente, às vezes o cara faz uma pergunta de política. Você às vezes não sabe a posição política da pessoa. E aí você vai fazer o quê? Você vai... E aí, e assim, é fato. Apesar de não ser de não ser determinador se a pessoa é ou não do mesmo visão política ou do mesmo time de futebol ou não, não é bom entrar em conflito. Não é bom você entrar numa divergência, na verdade nem conflito, porque não vai existir um conflito com uma pessoa que você não conhece. Mas não é bom você entrar numa divergência. Então o que você faz? De toda ideia dela, você pega um pedacinho, né? Você reconhece a ideia dela, fala, nossa, bacana que você pense assim, é legal ter pessoas que têm uma opinião forte sobre esse assunto. Ponto. Não tem nada que você concorde? Fala uma frase dessa. Poxa, o cara. Às vezes o cara até pode achar que você concordou, que você pensa igual a ele, mas isso não importa, porque você não sabe o que o cara tá pensando. Mas você sabe que você não concorda com ele, você simplesmente reconheceu a ideia dele. Agora, de tudo que a pessoa às vezes fala pra você, se tiver um pedacinho pequenininho que você concorde, quando eu digo um pedacinho é um trecho, sabe? A pessoa soltou uma frase desse tamanho, tem um pedacinho que você concordar, fala aquele pedacinho. Repete aquele pedacinho para ela, desde que você concorde de fundo do seu coração, tá? Porque isso a pessoa vai ficar extremamente feliz. Não, se ele concorda com um ponto de vista meu. Você deixa claro, fala, não, realmente, isso aqui é assim, assim, realmente mudou bastante, certo? E aí você consegue então criar essa afinidade. O rapport é afinidade instantânea, tá?
Para alguém que você não tem afinidade, você usar o rapport, né? Eu digo usar, mas é algo que, assim, parece muita informação que eu estou falando aqui, né? Mas é como se fosse quando você começou a dirigir. Se você começou a dirigir um carro manual, lembra? Lá atrás, puxa, como é que faz? Mesmo que seja o carro automático. Ah, eu tenho que virar a chave, tenho que saber se não está desengatado, eu tenho que depois ir lá ligar, pisar na embreagem, colocar a primeira, soltar devagarinho. Não era um monte de informação? O que aconteceu depois de um tempo que você dirigiu várias vezes, vários dias? Não virou automático? É exatamente isso que esse tipo de metodologia, é um método. Se você entende e você começa a utilizar, chega uma hora que ele entra no seu inconsciente, você faz sem você perceber. E aqui, como eu estou falando de rapport, como eu estou falando de conexão com o outro, lembra que eu falei, se você concorda com um pedacinho, justamente para quê? Para você ter congruência, eu já estou fazendo uma ponte agora com a segunda pergunta, que foi enviada pela Scarlett. Continua na mesma ideia, tá? Até para a Luísa, se você estiver ainda assistindo, vai continuar na mesma ideia de se relacionar com pessoas que você não tem afinidade. Mas vai entrar num quesito, digamos assim, um desdobramento a mais. E para a Scarlett, ela fez a seguinte pergunta. Boa noite, eu tenho interesse em comunicação assertiva, e ela colocou postura e linguagem corporal. Tá? Comunicação assertiva é muito amplo. Então, mas eu achei muito bacana que ela falou, ela delimitou e trouxe postura e linguagem corporal. Muito bacana ela trazer isso. Justamente porque, como eu disse, amarra com a sua pergunta, Luísa, que é o seguinte. Eu quero criar uma conexão, mas assim, eu não posso imitar o outro porque eu saio do quê? Eu saio de congruência. Né? E essa ideia de rapport, ela nasceu com um terapeuta chamado Carl Rogers. Né? Lá atrás, ele entendendo a relação, né? Não vou entrar muito na história, mas ele estabeleceu 3 condições básicas que facilitam e aperfeiçoam as relações humanas. Como eu disse, tem tudo a ver com o que você falou, Luísa. Então, se a Scarlett ela quer ter uma comunicação assertiva e ela quer postura e linguagem corporal, essas 3 condições que aperfeiçoam e facilitam a relação humana, ela vai ajudar também. Quais são essas 3? Que é, primeiro, consideração positiva incondicional. Deixa eu voltar aqui para minha colinha, eu vou colocar a pergunta da Scarlett aqui. Todo mundo que estiver no YouTube assistindo, conseguir pegar. 18 para enxergar. Legal. Então vamos lá. As 3 condições básicas que facilitam e aperfeiçoam as relações humanas, segundo o rapport. A primeira delas, que ele chama o seguinte, é a consideração positiva incondicional. Apesar de ser uma frase muito grande, parece um palavrão, consideração positiva incondicional é o quê? É o aceitar o outro incondicionalmente. Tá? Eu aceito e recebo o outro sem eu expressar, sem eu julgar, sem eu avaliar, sem fazer nenhum tipo de ponderação. Eu simplesmente respeito porque o outro existe. É difícil pra caramba fazer isso hoje em dia. Ainda mais nos dias de hoje que a gente tá vivendo, né? Pandemia, política, o tempo inteiro, cada um com uma opinião diferente. É difícil a gente simplesmente aceitar que o outro existe. É difícil. A gente tenta assistir qualquer tipo de notícia que tem debate, é um absurdo. Mas enfim, esse é o primeiro ponto para uma condição básica que facilita e aperfeiçoa o relacionamento. Tá? Vou colocar aqui na colinha. O segundo ponto é o quê? É simplesmente empatia. Como eu disse, algumas pessoas traduzem o rapport como empatia. O rapport é um pouco mais que empatia. Né? Ele precisa de empatia, é óbvio, mas ele é um pouco mais do que empatia. Tá? Mas a empatia, basicamente, né, é se colocar a capacidade de você sentir o que o outro sente. É você se colocar no lugar do outro. É isso. Não tem muito o que a gente falar. Todo mundo já ouviu, todo mundo já teve, muito provavelmente, dentro das empresas, é muito. Empatia, a gente sempre precisa ser empático. É isso. Né? Mas é uma condição básica para você ter um relacionamento agradável, você desenvolver um relacionamento. O terceiro ponto é a congruência. Tá? Congruência. Por quê? Se eu não sou congruente com o que eu falo,
simplesmente o inconsciente do outro capta. E não importa aonde você está falando. Hoje em dia a gente está todo mundo de home office. Eu, por exemplo, estou 100% home office. Não importa se eu estou no telefone ou se eu estou numa videoconferência, estou aqui falando para vocês. A congruência é extremamente importante do que eu estou falando. Por isso que é legal você ter, agora entrando no detalhe da pergunta da Scarlett, é legal você começar a ter a consciência do seu corpo. Para você aplicar tudo aquilo que eu falei, você parte do princípio que você começa a prestar atenção de como você fala, como você se comunica. E a congruência, ela entra justamente... Lembra que eu falei? Se você tiver um pedacinho de que você acredita na ideia do outro, solte, mas tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque se não for verdadeiro, o outro vai saber. Como ele vai saber? No inconsciente. Sabe? Alguma coisa cheira estranho. Isso aí não tá com uma cara legal. É assim que funciona. A pessoa às vezes sai da reunião e fala assim, aquela pessoa não desceu legal. Não bateu o santo. É isso. Por quê? Porque teve algum tipo de incongruência na comunicação. Pode ter sido outras coisas, tá? Principalmente a questão dos tipos de canais, às vezes não bate as ideias, mas enfim. A congruência é o básico. Você falar e o seu corpo transmitir a mesma mensagem. Né? A incoerência e a congruência, diferente de que, apesar de eu falar do gesto, tudo, ela é mais um estado interno que transborda para o meu estado externo, que eu transmito essa comunicação. Né? E aí vem exatamente essa máxima da comunicação, uma das máximas, né? Uma das premissas da comunicação, que é, se você está conversando com outra pessoa, se você está se relacionando, se está desenvolvendo, presta atenção na informação comportamental. A informação de melhor qualidade é a comportamental. Justamente porque eu falei da congruência, ela é muito importante. O que é informação comportamental? É o que você vê, o que você sente, o que você ouve. Não necessariamente as palavras que saem da boca do outro. Quem aqui não tem, já teve ou teve uma mãe, um filho, ou sei lá, namorado, namorada, marido, esposa, que fala, tá tudo bem. Tá. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tá tudo bem, quer dizer que tá com um grande problema. A pessoa às vezes não quer falar, mas tá. Eu tô exagerando, tô exagerando. Mas no trabalho existe também, você consegue captar a informação comportamental. Existe uma regra, uma regrinha, que é o que a gente chama da regra dos 7,38,55. Tá? O que significa essa regra? É o seguinte, ela foi medida, teve um experimento para medir esses números que eu estou passando. Significa o seguinte, que numa comunicação, 7% são as palavras, o que você fala, 38% é como você fala, e 55% é o comportamento. Né? Isso é o peso de cada um dos tipos de comunicação numa relação que você tem com outra pessoa. Ou seja, 93% é comportamento. Por quê? O jeito que a pessoa fala também é comportamento. O jeito que ela olha, que ela se mexe, que ela se movimenta, que ela mexe o corpo é comportamento. Se a pessoa, no caso do sinestésico, que eu falei de sentir, é comportamento. Você consegue sentir se a pessoa está fazendo pressão em você. Você consegue sentir se a pessoa está te pressionando. Não consegue? É pressão. A gente traduz isso em pressão. Né? Ou se a pessoa está sendo muito... a pessoa foi muito fraquinha. O que é isso? Você sentiu uma leveza. Ou então, não, foi leve, a conversa foi gostosa. Né? Então, esse tipo de informação é o que vale mais numa comunicação. E aí, agora, o que mais que eu posso falar em relação a essas duas perguntas? Que é o seguinte, apesar de eu estou trazendo toda essa metodologia para vocês, e não existe um jeito certo de falar. Por exemplo, que eu falei, o tom de voz, volume, o jeito que mexe muito o braço, não mexe, fala alto, fala baixo, usa a palavra visual, faz isso, ideia, não ideia. Não existe o jeito certo. Existe o jeito que mais vai se adequar ao seu interlocutor. Existe o jeito que você mais vai conseguir se conectar com quem você quer. Esse é o jeito certo. Por isso que eu comecei a nossa conversa falando, o foco é no outro. O foco é você prestar atenção no outro.
Toma uma água que eu falo muito e boca seca. E então o jeito mais correto é o jeito que você consegue se adequar mais, você entrar em equilíbrio, ou melhor, você diminuir o gap que você tem com o outro. Em termos de comunicação assertiva também, agora vamos pegar só essa primeira pergunta, essa primeira parte da pergunta da Scarlett. O que é uma comunicação assertiva? É quando o que a gente traduz isso no é o seguinte: o que significa comunicação? O que é comunicação? A gente traduz assim: o significado da sua comunicação é a resposta que você tem dela. Por exemplo, que assim, vamos colocar por eu falei do jeito bonito, vamos colocar do jeito mais agressivo. Se você tomou uma resposta X, provavelmente foi porque a mensagem que você passou foi X. Foi para ter a resposta X. Independente da sua intenção. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Quantas vezes a gente já não viu isso no trabalho, ou em qualquer outro lugar, ou em casa? Poxa, não foi isso que eu quis dizer. Poxa, mas foi isso que a pessoa recebeu. Então, o significado da comunicação é a resposta que você tem dela. E aí você faz o quê? Primeiro de tudo, você se certifica. A mensagem que eu enviei é a mensagem que foi recebida? Eu preciso, lembra, congruência de novo. Eu preciso transmitir uma mensagem e eu preciso me certificar de alguma maneira que o outro recebeu aquela mensagem. Se ele não recebeu, opa, eu sou uma pessoa que às vezes pareço muito, às vezes eu até me pergunto, pô, será que eu sou prolixo? Não, mas como essa questão é um pouco enraizada em mim, o que eu faço? Eu recapitulo o que eu falei, eu já é meu processo automático. Eu vejo, putz, será que a pessoa vai receber bem? Eu falo, opa, peraí, olha, deixa eu só refazer a frase, é isso, 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 beleza? Por quê? Porque às vezes a pessoa vai receber mal. Sabe, cai a ficha que foi, putz, aquela pessoa vai receber mal o jeito que eu falei. Ou como eu falei. Lembra que não foi o que eu falei, é o jeito e como. Então, a mensagem enviada é igual à mensagem recebida? Segundo, o que eu quero comunicar? O que exatamente? Qual que é a minha intenção? Lembra? Não importa a minha intenção, importa o que eu falei para a pessoa. Não importa a minha intenção. Mas o que eu quero comunicar especificamente? Qual outra pergunta que eu faço sobre esse significado, sobre ser assertivo? O que eu percebo que eu comunico? Lembra que eu falei que às vezes eu caio a ficha rápido e eu já devolvo de outro jeito? Por quê? Porque lembra que eu falei a autoconsciência do meu corpo, de como eu falo, de como eu me mexo, de como é minha voz, de como é meu olho. E também como eu me comunico. O autoconhecimento, me perceber como eu me comunico. O jeito hoje bem muito bacana, muito fácil é grava um vídeo. Você tem uma apresentação para fazer? Grava um vídeo você fazendo, testa, depois você assiste. No começo você vai achar estranho, vai achar horrível, mas é legal, porque você vê, nossa, olha como é que eu fiquei assim, então vou tentar fazer assado. Você começa a dar feedback para você mesmo. O que mais sobre comunicação assertiva? Legal, o que eu percebo que eu comunico e o que eu não percebo que eu comunico. Né? Porque eu percebo que eu comunico X, mas eu não percebo que eu comunico Y. Por quê? Isso é importante. Lembra que eu falei que a informação de maior qualidade é a informação comportamental? Então, se eu não percebo que eu estou me comunicando aliás, se eu não percebo uma outra coisa que eu estou passando, é muito ruim, porque a outra pessoa capta. Esses dias eu estava numa reunião e era uma reunião com todo mundo da empresa, né? E eu não percebi que eu estava comunicando uma coisa. E você sabe como eu percebi? Porque a minha esposa estava perto e falou: você estava transparecendo isso. E eu não percebi. E aí na hora eu falei: por quê? Acontece. Mesmo você que está no automático, às vezes você está em estado interno diferente, estado interno XPTO. Eu falei: poxa, eu estava comunicando algo que eu não queria através do meu comportamento. Então a consciência é muito importante disso. Na verdade, assim, você até percebe, mas você na hora não toma consciência. Ou então às vezes você não quer tomar consciência. Só que você tem que saber que isso vai impactar no seu relacionamento com o outro. Tá? É fato, isso, simples. O mais importante, acima de tudo, é você saber que vai impactar. Porque você tem escolhas. Né? Isso aqui é uma metodologia, funciona, tudo veio de dados científicos, de observações de como funciona, ou melhor, de melhor uso disso, mas você tem escolhas. Você fala, poxa, eu não quero fazer. Sabe, eu conheço gente que às vezes
cliente, aluno que fala assim, eu tenho que fazer rapport com aquela pessoa. Aí eu pergunto, você quer? Desculpa, eu não vou colocar no termo mais comum, que normalmente vem a pergunta. Eu preciso me relacionar com aquela pessoa. Eu pergunto, você quer? A pessoa fala, não. Mas você precisa? Eu preciso, então vamos lá. Então você quer. Quero, mas não quero, e fica naquele jogo, naquele jogo, naquele jogo. Eu falo, poxa, mas você tem liberdade, né? Como eu disse, às vezes você fica, cara, eu quero comunicar que eu não tô nem aí pra aquela pessoa. E ok, você tem que estar bem com isso. E aí eu falei um pouquinho, faz uns 5 segundos, eu falei sobre feedback. Lembra que eu falei, você assiste você grava você, para você ter um pouco mais de autoconhecimento de como você funciona falando. Você grava um vídeo e você se assiste, você vai ter um feedback, né? Um auto-feedback, vamos falar assim. E você vai se corrigindo. E aí essa questão do feedback, ela é importante porque é você entender que quando você está conversando com alguém, você tem feedback constante daquela pessoa. E o feedback de melhor qualidade, como eu falei, não é o que ela fala, é o que ela mostra para você. É a informação comportamental. Então é como se fosse uma retroalimentação. Lembra que você está falando com a pessoa, você sentiu que não caiu legal, você já corrige, você fica se retroalimentando olhando o outro. Lembra, o foco é no seu interlocutor. Você precisa desenvolver o autoconhecimento, isso eu acho que é mais fácil, né? Em termos de como você fala, tá? Porque quando a gente fala autoconhecimento é uma coisa tão vasta, mas o autoconhecimento da sua comunicação, como você fala, como você se porta, qual a sua postura, é mais simples, né? É mais fácil também. Agora, o feedback que você recebe do outro é para você justamente ir corrigindo a rota, sabe? Curiosidade aqui, né? O avião, quantas vezes ele corrige a rota quando ele vai de um lugar para o outro? Ele, uma, duas, três, 10, 20? Não. Ele corrige o tempo inteiro. O avião ele não voa, ele corrige rota. Ele fica o tempo inteiro, bate o ventinho ele vira, bate o ventinho ele vira. É assim que funciona, a altura. É assim que funciona a comunicação. É o tempo inteiro corrigindo rota, corrigindo a metodologia que você está usando, o jeito que você está falando, como você está se comunicando, como você não está se comunicando. Por isso que é importante você prestar atenção justamente no feedback comportamental do seu interlocutor. Legal? E aí esse feedback também, ele vem através da calibração que você faz no outro. Lembra que eu falei lá no comecinho? Presta atenção no outro. Veja como ele está. Porque a partir do momento que você teve um feedback que o seu inconsciente vai falar pra você, cara, esse cara não é assim. Sabe? Isso acontece com pessoas que você conhece, não acontece? Você tá conversando com ela fala assim, meu, esse cara não tá legal. É a mesma coisa. Você prestou atenção nessa pessoa que você não tem, você quer ser assertivo ou que você não tem afinidade. Quando você estiver se comunicando com ela, você pega o feedback prestando atenção na informação comportamental dela. Beleza, gente? Eu respondi essas duas perguntas que eu tinha separado. Tá? Eu vou colocar o resto das minhas anotações aqui, porque eu falei bastante no YouTube e não terminei de colocar. Só faltavam esses dois tópicos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem está no Instagram, quem está no YouTube. Essa live eu vou deixar disponível assim que eu dar um tapinha nela, cortar, deixar tirar o comecinho que sempre demora para começar um pouquinho, e vai ficar disponível no meu canal. Lembra, vocês quiserem saber mais sobre comunicação, quiserem saber mais sobre relacionamento no ambiente profissional, relacionamento interpessoal, me siga lá também no YouTube, Facebook. O YouTube, como eu falei, é legal porque eu consigo colocar as minhas anotações lá, vocês conseguem acompanhar tudo, consegue ver o que eu vou escrevendo. E justamente, lembra que eu falei uma coisa importante que eu sempre trago aqui. Eu falo e faço. Por que eu também gosto de usar escrevendo? Antigamente eu fazia no meu Flipchart, mas o Flipchart ficava muito longe, minha letra é feia pra caramba, e eu achei essa ferramenta, achei bem bacana. Por quê? Porque enriquece a informação. Lembra que eu falei? Usar mais os canais processuais, lembra? Visual, aditivo. Quando eu escrevo, quando vocês veem que eu escrevo, absorve mais a informação. Só eu falando, tem gente que gosta, só falando é o suficiente, tem gente que gosta de ver. Eu sou um cara que gosta de ver. E eu sei que existe gente que funciona assim. Tá bom, gente? Muito obrigado pelas perguntas. Obrigado, Luísa. Obrigado, Scarlett. E eu vou abrindo mais caixinhas para vocês lá no meu Stories. Lembra de me acompanhar lá no Instagram. E vocês podem fazer mais perguntas sobre isso que eu vou incluindo
das lives. Tá bom, gente? Obrigado, abraço, até a próxima.